Oi, voltei. Vamos fazer a correção das fichas de atividade da página 117 e 118. Eu acredito que vocês fizeram a pesquisa. Eu vou ficar aguardando, né, sobre o tema que a gente falou, que na verdade foi muito rapidinho, que a gente só fez uma introdução muito simples de coisas extraordinárias que a gente vai ver no livro desse segundo bimestre, tá bom? Então vamos às correções das nossas duas fichas. Na ficha 117, vem dizendo assim, ó: encontre no caça-palavras os diferentes povos que formaram a população brasileira. Quais foram esses povos? Eu não sei se vocês vão lembrar que no primeiro bimestre as professoras elas deram aula tanto para o terceiro, para o quarto, para o quinto ano, falando dos povos que chegaram ao nosso país, e os povos que chegaram ao nosso país eram povos de diversos lugares. E a tia deu revisão também para ter quarto e quinto ano, que eu me lembro, que falava sobre esses povos, de onde esses povos vieram. Então acertou quem colocou lá os africanos, os europeus, os indígenas, porque eles já estavam aqui, não é? Quem lembra? E os asiáticos, né? Os europeus eram os portugueses, os africanos, porque eles vieram junto com os portugueses, porque lembra que os portugueses, quando chegaram aqui no Brasil, eles chegaram e trouxeram escravos? Os escravos eram o povo esse povo veio da África. E os asiáticos também, porque foram povos que chegaram depois aqui por várias situações, através de navegações, como é que eu poderia explicar para vocês agora, para vocês poderem entender, mas a gente vai falar disso lá na frente. Os asiáticos também chegaram aqui porque eles eram grandes navegadores de comércio. Então eles chegaram aqui porque a gente tinha riquezas, e as riquezas elas eram levadas e trazidas através dos grandes navios de embarcações, e os asiáticos chegaram aqui. Então o nosso povo, a nossa formação foram através desses povos. Os índios, que já estavam aqui, os europeus, que eram os portugueses, e depois, mais na frente, outros povos da Europa, os africanos e os asiáticos, tá bom? Então vamos lá? No número 2, a pergunta é: o que os indígenas aprenderam com os portugueses? O que vocês acham que os índios aprenderam com os portugueses? Vamos ver. Vamos lá. Olha, tem várias coisas que os índios aprenderam com os portugueses. Por exemplo, quando os portugueses chegaram no Brasil, os portugueses identificaram os índios falando uma língua que eles não conheciam, que era o tupi. Lembra que a tia falou no vídeo anterior? Então, os portugueses ensinaram os índios a falar. Também os portugueses identificaram que os nossos índios, eles andavam nus. Então, os portugueses também ensinaram os índios a se vestir. Também os índios, eles comiam com as mãos. E os portugueses também ensinaram os índios a comer, não é? Então, tem muitas outras coisas que os portugueses ensinaram os nossos índios. Ensinaram os nossos índios também a ler, a escrever, com o passar do tempo. E aí, se vocês leram o texto, né? Se vocês observaram, vocês vão identificar nessa atividade e vão responder a número 2, que os portugueses ensinaram os índios a comer, a falar, a vestir, a escrever e muitas outras coisas que vocês podem ter observado e respondido também, tá bom? No número 3,
O que os portugueses aprenderam com os indígenas? O que vocês acham que os portugueses aprenderam com os indígenas? Olha que interessante, que olha, lembra que a tia mostrou aquela figura dos alimentos? Os portugueses aprenderam com os indígenas a dormir em redes, porque eles não conheciam as redes, e os portugueses dormiam em camas, né? E os índios dormiam em redes. Então eles aprenderam a dormir em redes, aprenderam a comer a mandioca. Lembra que eu falei que em alguns lugares o aipim, que a gente conhece, é conhecido como mandioca? Os portugueses aprenderam com os índios a comer a mandioca, porque eles não conheciam a mandioca. E dentre outras coisas, também a pescar e a caçar, porque eles não tinham esse hábito, ok? Então eles aprenderam isso com os índios, tá bom? Na número 4. Número 4. Por que os portugueses, quando chegaram no Brasil, pensaram que os povos indígenas falavam apenas uma língua? Por quê? Lembra que eu falei para vocês lerem aquele texto, né? E vocês fazerem a pesquisa das palavras indígenas? Por quê? Porque a maioria dos povos indígenas que ocupavam o litoral naquela época falava só o tupi-guarani. Então, os portugueses achavam que os índios só falavam tupi-guarani, mas era só naquela região. Por quê? Porque como nós fomos colonizados, e nós fomos colonizados por vários povos, a tia não falou agora que vieram os africanos, vieram os europeus, vieram os asiáticos e aqui já tinham os índios. Tinham índios espalhados por todo o território brasileiro e cada índio tinha uma forma diferente de se comunicar. Nesse período que os portugueses chegaram aqui, eles encontraram os índios que falavam tupi-guarani, mas tem várias tribos indígenas que falam várias línguas diferentes, tá bom? Então, isso também é uma boa dica para uma pesquisa bem legal que vocês podem fazer, ok? Vamos para a página 118, no exercício de número 5. Aí tá dizendo assim, ó, leia o trecho da música abaixo e depois vocês resolvam a questão. Aí tem aí uma musiquinha, né? Um texto com uma musiquinha, tá? E aí tem as atividades. Na atividade da letra A, tá dizendo assim, ó. Escreva as palavras em tupi que apareceram no texto da música. Respondeu corretamente quem colocou tamanduá. Olha só que legal, hein? Tamanduá era uma palavra tupi. E hoje a gente tem um animalzinho que se chama tamanduá. Urubu também era tupi, e a gente sabe que existe um animal com esse nome. Jaburu também é um animal. Jararaca também, jiboia e tatu. Todas essas palavras eram palavras tupi e hoje nós temos nomes de animais com essas palavras, ok? Na letra B, respondeu corretamente quem marcou com X animais. Tá dizendo assim, ó. As palavras em tupi que aparecem no trecho da música são nomes de animais. A tia acabou de falar, tá bom? Na letra C, o verso se o índio deu o nome, tá dado. Se o índio deu o nome, tá dado. Indica que respondeu corretamente quem respondeu a segunda, que marcou com X. Os portugueses adotaram muitas palavras de origem tupi, como a tia deu o exemplo dos animais, tá bom? Na número 6, observe as imagens e escreva o nome de algumas frutas consumidas pelos povos indígenas brasileiros. Olha que interessante. Ó, além daqueles legumes, olha os alimentos que os índios comiam, né? E que hoje nós também comemos. E aqui, ó,
Tem o maracujá, quem respondeu corretamente, a pitanga, o caju e o abacaxi. Então, ó, um beijo. Eu espero que vocês tenham acertado, eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula e a gente vai trazer muita novidade, muitas coisas legais. Se vocês tiverem coisas para compartilhar, compartilhe com a tia, gravando vídeo, mandando foto e aí a gente vai inserir nas nossas aulas para a gente interagir juntos, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus!